Olá, bem-vindos ao canal. Hoje eu quero comentar com vocês o que eu acho que é a coisa mais importante que a gente deve ter: um fundo de emergência. Fundo de emergência vai tirar o nosso estresse, a nossa ansiedade, aquela preocupação. Eu sempre tive o meu fundo de emergência, mas ultimamente, depois da reforma da minha casa, o meu fundo se reduziu muito. Isso trouxe muita ansiedade para minha vida, muita preocupação. Eu sempre estava pensando, eu preciso aumentar o meu fundo, eu preciso aumentar. Aquilo me deixou muito estressada. Mês de novembro foi muito complicado para mim. Eu percebi que o meu fundo tinha sido reduzido muito, praticamente zerado. Eu tinha gastado demais e foi o primeiro passo que eu tomei, deixar o meu fundo de emergência saudável. Eu ainda tenho as dívidas que eu falei sobre no vídeo anterior, mas o fundo de emergência para mim é mais importante para minha saúde mental do que eu pagar o que eu tô devendo agora. O que eu tô devendo não é nada urgente, eu vou pagar extra, mas eu não estou devendo nada para ninguém, que eu possa ser levada para a justiça, que eu possa ser presa, nada disso. É um empréstimo da casa e é um empréstimo da reforma. Então, essas são as duas dívidas que eu tenho. Eu tenho interesse em pagar, sim, com mais rapidez, mas o meu fundo de emergência é uma coisa que tem que ficar intocado. Os especialistas financeiros sugerem, em média, de 3 a 6 meses das suas despesas básicas, essenciais, no seu fundo de emergência. Eu tenho no meu fundo agora praticamente um ano. Então, caso aconteça de eu, de repente, perco o trabalho, alguma coisa acontece da pandemia, igual deu em 2020, a gente está salvo por um ano com aquela tranquilidade para procurar um trabalho novo, para ver o que vai fazer da vida. Eu acho que em 2020 tudo mudou, as pessoas. Eu imaginei que as pessoas iriam mudar mais, se planejar mais, porque essa pandemia pegou muita gente, como se diz, de calça curta. Eu percebi muita gente passando necessidade porque não estava preparado. Aqui, principalmente nos Estados Unidos, eu vi uma pesquisa outro dia falando que quase 60% da população não tem US$ 1.000 guardados para o fundo de emergência. Então, vocês imaginam um país que é considerado uma potência econômica, mas mais da metade da população não tem US$ 1.000 caso precise pagar uma conta no hospital, trocar uma peça no carro e no final tudo acaba indo para o cartão de crédito. Então é uma situação complicada. Eu vi bastante gente, não foi só imigrante, não, no meu círculo social, muito americano passando aperto porque acabou perdendo o trabalho foi reduzido. A gente, como trabalha com o público, é um negócio, então as horas foram reduzidas, o salário de todo mundo foi reduzido. Foi uma situação bem complicada e quem não tinha um fundo de emergência passou muita necessidade. Eu me lembro de gente pedindo empréstimo, pedindo emprestado de amigos, de familiares, para cobrir as despesas básicas. Então, eu imaginei que isso ia deixar o pessoal mais esperto, mas parece que não. Parece que ninguém aprendeu a lição. Então, esse é o medo que eu tenho e que eu acho que todo mundo deveria ter de repente, fechar tudo de novo, alguma coisa acontecer e você ser pego desprevenido. Eu acho que a coisa mais importante que a gente tem que ter agora na parte financeira é o nosso fundo de emergência. Eu tenho certeza que quando a pessoa tem pelo menos 3 meses das suas despesas básicas salvas, ela dorme mais tranquila. Então, como a gente está aqui nesse canal tentando viver uma vida mais leve, mais tranquila, você ter aquela tranquilidade, aquela paz de saber que você tem como pagar o seu aluguel amanhã, como pagar a sua prestação de carro, comprar uma coisa no supermercado, de repente pagar a escola,
é o que realmente traz paz para a vida da gente. Então não é nada de querer ostentar, nada de querer acumular, é realmente para a gente poder ter mais tranquilidade e tocar a vida. Então, se você me perguntar, eu pago as minhas dívidas ou eu tenho um fundo de emergência? Dave Ramsey, no canal dele, ele fala que o primeiro passo é você ter $1.000 no seu fundo de emergência, que, como eu falei, quase 60% da população americana não tem. Então, o primeiro passo realmente é ter um fundo de emergência e depois a gente vai atrás para pagar o que está devendo. Então, se vocês têm algumas perguntas, querem comentar o que vocês acham, se vocês têm um fundo de emergência, quanto vocês acham que é necessário ter para ter uma paz de espírito, me deixem saber. Um beijo, até a próxima, se cuidem.